Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero gravar um vídeo procurando responder a uma pessoa que acompanha o canal, cujo nome é Davi Jovino, né? Eu vou já falar sobre as questões que ele levanta para poder justificar por que eu estou gravando esse vídeo, mas em tese a temática desse vídeo vai ser a minha visão do que é filosofia. E minha resposta então ela surge em função das seguintes questões. São algumas questões que ele levanta, né? E eu vou gravar inclusive mais de um vídeo para poder responder. Mas vamos lá, ele diz assim, ó, o senhor indica ter um bom ou um grande alicerce filosófico antes de ler Foucault? Então a gente já percebe que ele está interessado em ler Foucault, mas está sentindo falta de base filosófica. E aí ele diz, nunca li nada de filosofia, mas Foucault me interessa muito. Indica-me ler o que antes do filósofo francês? Eu vou daqui a pouco falar da minha visão da filosofia para poder ajudar de forma geral, mas eu tenho um pouco de resistência a essa ideia de que é preciso ler um monte de coisa até poder chegar no autor que você quer ler. Quer dizer, se você está estimulado a ler um autor, eu sugiro que você leia o autor, né? Lógico que se você tiver uma orientação para ler esse autor, é melhor, né? Exatamente para evitar, por exemplo, começar pelos textos mais complexos, mais difíceis ou mais chatos, né? E aí você pode perder o estímulo. Mas como no meu canal eu já dei uma série de indicações de por onde começar a ler o Foucault, você pode se beneficiar dessas orientações, né? E aí diz ainda assim, porém o senhor não acha muito precipitado, se é essa a palavra, começar filosofia por Foucault, já que nunca li nada? Então aí eu falei, ó, não, começa a ler o Foucault. E aí ele disse, mas e aí? Né? Eu nunca li nada de filosofia, você acha mesmo que vai dar certo? E aí ele faz assim, aí ele chega, um pedido, o senhor poderia fazer um vídeo de meio que introdução à filosofia? Seria de grande agrado, né? E aí eu falei, pô, então legal, eu posso gravar. E você pode então explicar um pouco melhor, um pouco mais detalhadamente o que você gostaria? E ele diz assim, acho que seria tipo no sentido como adentrar a filosofia, como entender bem o pensamento de um filósofo. O senhor fez um vídeo nesse sentido sobre Foucault e Lacan até. E um mais geral seria bom. Então eu gravei já 2 vídeos, né? Um sobre Foucault, como entender um autor complexo como Foucault, e fiz um outro sobre Lacan, como começar a ler um autor difícil como é o caso de Lacan. E ele está dizendo, olha, você pode gravar uma coisa similar ao que você fez nesses vídeos, mas falando de filosofia, então é um pouco isso que eu vou começar a fazer agora, né? Quais as ideias que eu consideraria fundamentais para que você pudesse começar a estudar filosofia. E é óbvio que aqui eu vou fazer um posicionamento pessoal, como é que eu vejo as coisas. Então eu vou fazer um esquema didático, extremamente simplista, né? E em função disso eu espero que vocês tenham também bom senso de entender que isso é mais uma forma de tentar ajudar, de organizar, de estruturar, né? Do que propriamente uma versão, vamos dizer assim, verdadeira do que é a filosofia ou a história da filosofia. Então, primeira coisa que eu diria é o seguinte, a filosofia, ela visa criar e manter um espírito questionador, né? Então, para que serve filosofia? Então, se a gente for para a etimologia da palavra, a palavra filosofia significa amor, né? Paixão ou afinidade, se você quiser, ao saber, ao conhecimento. A gente tem uma pegadinha aqui, porque muitas vezes a gente interpreta a palavra saber no sentido teórico, né? Então o filósofo é aquele que ama teoria, ama saberes abstratos, e saber no modo como se compreendia no mundo antigo, saber é sempre um saber fazer algo, né? No caso aqui, saber viver bem. E para você poder viver bem, você precisa questionar o porquê das coisas, precisa questionar a razão das coisas, precisa questionar o modo como você vive. Agora, vamos lá, vamos fazer um esquema bastante geral das indagações da filosofia para ver se você consegue entender que tipo de indagação o Foucault está levantando. Então, eu diria assim, de uma forma bastante simplista, que a filosofia antiga e medieval, ou a maior parte da filosofia medieval,
está preocupada em indagar o ser das coisas. Por exemplo, a filosofia grega, né, que é considerado como a origem da filosofia, os mitos de origem também são bastante questionáveis, mas enfim, no mundo ocidental a gente considera a filosofia grega como a origem da filosofia. Ela é fundamentalmente, nos seus primórdios, uma cosmologia, um estudo sobre a origem do universo. Quer dizer, a filosofia antiga e boa parte da filosofia medieval, ela quer saber o que é um mundo objetivo, o que é um mundo, o que é o ser das coisas, o que é isso que hoje a gente chama de objetividade ou de mundo objetivo. Quando a gente vai para a filosofia moderna, né, a gente estaria falando de algo que acontece entre o fim da Idade Média e início da Idade Moderna, né, entre os séculos XIV e XV, entrando na modernidade, né, a partir do século XVI, XVII, a gente tem um deslocamento nos problemas, nos questionamentos que são levantados pelos filósofos. Então, a filosofia moderna, ela começa a questionar a possibilidade de se conhecer objetivamente o mundo, né? Então, isso é ilustrado, por exemplo, pela afirmação do filósofo francês René Descartes, que diz, né, penso, logo existo, né? Ou a ideia de que eu posso questionar o conhecimento produzido, mas não posso questionar de que sou eu, enquanto sujeito, que questiono, que levanto os problemas acerca do mundo objetivo. Então, veja, se no mundo antigo e medieval o problema estava voltado para uma investigação sobre o mundo objetivo, a partir da modernidade, fim da Idade Média, isso se desloca para o sujeito que questiona o mundo. Então, as pessoas estão um pouco céticas em relação à possibilidade de conhecer o mundo objetivamente, sabendo que sempre a gente interpreta esse mundo, mas tem a segurança de que existe sempre um sujeito que está questionando, que está produzindo conhecimento, que está indagando, que existe um sujeito indagador. Quando a gente vai entrando na filosofia contemporânea, né, virada do século XIX para o século XX, existe um outro deslocamento no âmbito da filosofia, porque a gente tem nessa virada do século XIX para o século XX, por exemplo, a produção da psicanálise, por exemplo, Freud, Jung, se você quiser, né, se prolongando já ao longo do século XX em Lacan, e se desenvolve a ideia de que o sujeito é muito mais complexo do que parece, de que existem muitas coisas sobre o sujeito que o próprio sujeito desconhece, né? Que é o que se chama de inconsciente. O que é o inconsciente? É aquilo sobre mim mesmo que eu não conheço mais, eu não conheço ainda, né? Então a questão é, como é que eu posso confiar que o sujeito está questionando se eu não sei exatamente o que é esse sujeito, ou se a dimensão desse sujeito ela é amplamente desconhecida? Então, em função de questionamentos desse tipo, e isso é só uma ilustração, a filosofia passa a ter um outro deslocamento que é para a linguagem, né? Quer dizer, a filosofia começa a querer se tornar fundamentalmente filosofia da linguagem. Por quê? Porque a questão é simples, se eu não sei o que é o mundo objetivo, se eu desconfio também do mundo subjetivo, o que sobrou? Né? Sobrou a linguagem, né? Eu posso analisar a linguagem, eu posso discutir a linguagem que está sendo utilizada, eu posso problematizar a linguagem. Afinal de contas, a linguagem é um fenômeno objetivo. A gente tem naturalmente aí o desenvolvimento de algumas filosofias da linguagem que são meramente formais, né? Quer dizer, os caras vão construir fórmulas para descrever o funcionamento da linguagem, né? Ou a própria filosofia do Foucault, que é uma filosofia, no meu modo de ver, uma filosofia, um modo de filosofia da linguagem, né? Então, todo o debate sobre o discurso de Foucault, o discurso como um fenômeno social, o discurso como uma construção social, no meu modo de ver, passa por esse debate em torno da filosofia da linguagem. Então, acho que saber esse panorama vai ajudar bastante a entender o Foucault. Segunda coisa importante é lembrar que filosofia é um modo de vida, né? Ela é assim no mundo antigo, ela é assim no mundo medieval de forma predominante, e ela continua sendo de forma minoritária a partir do fim da Idade Média e início da modernidade. Ela deixa de ser um modo de vida fundamentalmente e passa a ser um saber especulativo, mas, né, existem diversos autores que ao longo da modernidade e se estendendo até a atualidade continuam
privilegiando a filosofia como um modo de vida, né? Isso passa a ser secundário, passa a ser a exceção no âmbito da filosofia, mas ainda assim a filosofia é um modo de vida. Então eu diria assim, que ela nasce fundamentalmente como um modo de vida. Então aí se deve todo o trabalho, por exemplo, do Pierre Hadot, que é um historiador da filosofia, e o trabalho dos últimos anos de vida do Foucault, inclusive dependendo do Pierre Hadot, né, das pesquisas do Pierre Hadot, quando ele se encanta por essa ideia de que a filosofia grega e romana no mundo antigo, ela é fundamentalmente um modo de vida. Então, o que significa isso? Significa o seguinte, que quando alguém diz que é um filósofo, significa que adere a um determinado estilo de vida, um determinado modo de vida. E alguém, quando é discípulo de um determinado mestre filósofo, esse mestre filósofo está ensinando para esse discípulo uma maneira de viver, uma maneira de saber fazer as coisas, né? Então, isso é uma coisa bastante legal, né? Porque muitas vezes a filosofia é criticada na atualidade por ter se tornado um saber essencialmente abstrato. E quando ela é, vamos dizer assim, nas suas origens e por séculos, ela é fundamentalmente um modo de vida e continua sendo um modo de vida para alguns filósofos, como por exemplo, os filósofos que eu mais admiro, né? O Nietzsche, o Foucault, o próprio Pierre Hadot, que eu mencionei, são pessoas comprometidas em pensar a filosofia como uma prática, como um modo de vida, uma filosofia não apenas que produz conhecimento, produz enriquecimento do conhecimento, mas uma filosofia que instrui o modo como essa pessoa vai viver, né? E isso para mim é uma coisa muito importante. E por fim, né, uma terceira possibilidade é a gente pensar a filosofia como criação de conceitos, quer dizer, uma forma de você produzir conceitos, não apenas para especular a partir dos conceitos, mas a partir dos conceitos interpretar a realidade para poder transformá-la, né? Então, eu diria que fundamentalmente essa é a concepção do Gilles Deleuze, né, um filósofo francês também contemporâneo de Foucault, que tinha uma relação boa com o Foucault e que pensava a filosofia fundamentalmente como produção de conceitos. Lógico que aqui nós temos um problema já colocado por outras pessoas, de que normalmente nós nos alimentamos de conceitos no âmbito da filosofia, mas não criamos conceitos, né? Então, fundamentalmente, a gente teria que dizer, junto com o Pierre Hadot, que não existem filósofos na atualidade, existem apenas professores de filosofia, ou seja, as pessoas consomem conceitos, encontram conceitos no pensamento filosófico de outros autores e autoras e reproduzem esses conceitos. Isso é o que se chama de ser professor de filosofia, alguém que conhece filosofia e ensina os conceitos da filosofia. Eu estou falando de uma coisa diferente, estou falando de produzir conceitos, não apenas produzir no sentido de criar conceitos, mas também produzir conceitos que permitam interpretar e transformar a realidade, né? Um pouco também aí no espírito da filosofia marxista, né? Quer dizer, não basta conhecer a realidade, é necessário transformar a realidade, né? E o marxismo, nesse sentido, está ecoando uma longa tradição filosófica que remete aos gregos, que remete a boa parte da Idade Média, que remete a uma parte da filosofia moderna e assim por diante, né? Bom, por fim eu teria que dizer, para fechar esse terceiro tópico, que hoje nós somos fundamentalmente colonizados conceitualmente, né? Quer dizer, nós consumimos conceitos produzidos por filósofos e filósofas europeus e procuramos, muitas vezes, ou mal procuramos, adaptar esses conceitos à nossa realidade. A ideia seria, como é que nós produzimos os nossos próprios conceitos, né? Como é que aprendemos alguma coisa com esses filósofos, mas a partir deles subvertemos a própria filosofia deles, questionamos a filosofia deles e decretamos uma autonomia cognitiva e uma autonomia política também, no sentido de que passamos a produzir os nossos próprios conceitos, né? Existe um movimento hoje em vários campos do saber, um deles hoje é no campo, por exemplo, da psicanálise, né? Conceitos como, por exemplo, complexo de Édipo, ele funciona nas nossas culturas?
ele funciona da mesma forma nas culturas elitizadas e nas culturas populares ou nas culturas de pessoas pobres. Essa concepção, por exemplo, dual, né, de masculinidade e feminilidade é a única possibilidade, ou existem outros conceitos? É possível subverter essa dualidade, né? Ou pensar mais complexo, de forma mais complexa a questão dos sexos e dos gêneros, que é uma coisa que também está acontecendo bastante hoje, né? Embora também isso possa ser visto como um movimento colonizado, uma vez que os principais protagonistas e produtores desse tipo de conhecimento são pessoas da Europa e dos Estados Unidos. Bom, eu vou ainda continuar falando desse assunto, acho que há outras questões que merecem ser abordadas para ajudar aí o nosso amigo aí, Davi Jovino, que precisa entender um pouco mais o que é a filosofia para poder ler com proveito a filosofia do Foucault. Eu espero que a gente se encontre então no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá!